Olá, eu sou o Dr. Marcos Hatke, sou cirurgião do aparelho digestivo e hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco polêmico que é a suplementação na rotina médica. Como que a gente diferencia o que tem de evidência do que é marketing puro? Com a explosão aí da internet e das redes sociais, a gente tem muita desinformação em relação às suplementações. Então a gente tem que saber diferenciar o que é realmente verdade do que é passageiro, o que tem benefício clínico e o que tem impacto na vida real do paciente. Qual que é o cenário atual da suplementação? Bom, a gente tem que entender dois pontos importantíssimos. A suplementação, ela não substitui a alimentação. A suplementação, ela é uma questão, ela é uma coisa, ela é um processo artificial, não natural para o corpo. Então, quando eu suplemento determinada coisa, seja uma vitamina, um sal mineral, uma proteína, eu estou dando uma informação para o nosso corpo que não é real. Não existe suplementação na natureza. Toda suplementação ela vem imbuída no contexto alimentar. Segundo ponto importante, houve uma queda drástica na chamada densidade nutricional dos alimentos nos últimos anos. Então, os alimentos, mesmo sendo naturais, estão menos nutritivos. Então, se nós pegarmos as verduras, as frutas, as carnes, os ovos, o próprio laticínio, a densidade nutricional, a quantidade de oligoelementos, a quantidade de macroelementos dentro dos alimentos vem reduzindo ano após ano. Então nós temos um cenário em que a suplementação ela pode ser necessária sim, entendendo que a necessidade hoje nutricional nossa continua a mesma, porém os nossos alimentos eles têm tido uma densidade nutricional menor. Então, muitas vezes, alimentando-se adequadamente, pela qualidade dos insumos que a gente se alimenta, pode existir uma necessidade nutricional, uma necessidade de suplementação à nossa nutrição. Isso precisa ser acompanhado junto com o nutricionista. Não é, não é, honesto, não é correto a gente iniciar uma suplementação, seja ela qualquer, entendendo que não deva mexer primeiramente na alimentação. Isso é fundamental importância. Outros pontos importantes. Nós tratarmos a suplementação como remédio. Né? Então, assim, muitas promessas de produtos milagrosos, de fórmulas mágicas, em que você vai comprar e vai ter determinado sintoma aliviado. Isso tem que ter muito cuidado mesmo. Existe sim um marketing que é extremamente agressivo, designado especificamente para o público leigo, que está relacionado com ganhos, obviamente, de capital em cima da desinformação. Muitos pacientes já chegam com pedidos de produtos determinados já nos consultórios médicos, então existe uma pressão para suplementação e muitas vezes a gente está sob influência de influencers, de TikTokers que fazem propaganda de determinados suplementos. Então, o papel do médico aí é a gente centralizar a decisão de usar a suplementação ou não mediante a individualização da conduta do paciente. Então, a grande arte é entender que toda essa medida de informações que os pacientes são bombardeados dia a dia precisa ser filtrada para o caso específico daquela pessoa. E quais os suplementos que a gente tem evidência bastante consistente? Bom, a evidência mais consistente na suplementação, com certeza, é da vitamina D. A vitamina D, quando os níveis estão abaixo de 35, 40, precisa ser suplementada. Nós temos um déficit em alimentos que possuem vitamina D, um déficit na ingestão, são poucos alimentos. Nós temos um déficit também importante na nossa exposição solar. E a vitamina D, que é praticamente um hormônio, ela está relacionada a vários processos metabólicos, como a reabsorção óssea,
modulação da imunidade, regulação da microbiota intestinal, estabilização do humor, estabilização do metabolismo. Então, a vitamina D é extremamente importante, a suplementação. Ômega 3, outro ponto bastante importante. Quando a gente tem triglicérides elevados, condições inflamatórias específicas, como por exemplo disbioses intestinais, quando a gente não consegue se alimentar com frutos do mar, peixes, etc., pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Quando eu tenho trabalho muscular exacerbado, eu preciso fazer suplementação de ômega 3, inclusive para modulação da microbiota intestinal. Magnésio. Nós temos também o magnésio, um déficit crônico. Por quê? Porque o nosso solo está muito empobrecido de magnésio. Então, o magnésio ele é extremamente necessário para a contração muscular, para a mecânica cerebral, na produção e na intermediação da produção de neurotransmissores, na modulação, inclusive, da contração muscular do intestino, do sistema digestivo. Então, existe sim também um déficit crônico de magnésio na população em geral. Vitamina B12 e ferro. Nós temos em alguns pacientes, por condições específicas da personalidade, pacientes veganos, vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, tem um déficit na sua alimentação de ferro e B12 e muitas vezes a gente precisa suplementar. Por quê? Porque tanto o ferro quanto a B12 estão relacionados, obviamente, à nossa energia muscular, mas principalmente à nossa energia cerebral. E também relacionado à mecânica da contratilidade muscular, carreamento de oxigênio e cofatores em vários pontos do nosso metabolismo. Então, ferro, B12 também tem muita necessidade de ser avaliado especificamente nesse grupo de pacientes. Suplementação proteica. Nós temos uma ingestão muito pobre de proteína na nossa medicina e na nossa dieta ocidental. Então, os pacientes vão envelhecendo com o passar do tempo, isso faz com que o sistema digestivo perca um pouco também a absorção proteica, independentemente da dieta ou não, e nós temos um aceleramento do envelhecimento cerebral. Então, muitas vezes pacientes acima de 65 e 70 anos que passam a comer menos proteína, que têm já um déficit absortivo proteico, muitas vezes a gente pode lançar mão de suplementações de peptídeos, de proteínas hidrolisadas, de whey protein, de colágeno ou mesmo do beef protein. Então, isso é uma coisa que precisa ser colocada na mesa juntamente com o nutricionista, juntamente com a avaliação nutricional, para entender se a gente consegue mexer na alimentação ou se a gente tem um déficit que precisa ser suplementado. A escolha depende não só dos sintomas dos pacientes, não só do que ele queixa, mas principalmente do diagnóstico da sua digestão, que muitas vezes, com um bom diagnóstico da digestão, o paciente aumenta a sua absorção dessa suplementação que está no dia a dia dos alimentos. Muitas vezes a gente pega no consultório pacientes usando muita suplementação e com a sua digestão não investigada. Então essa suplementação obviamente não é bem absorvida. E aí eu falo para os pacientes, olha, você está basicamente enchendo o tanque, mas com um vazamento nesse tanque, né? Então você faz a suplementação, mas o seu sistema, o seu motor, ele não está conseguindo absorver. E qual que é o risco do uso indiscriminado e do excesso das suplementações? A automedicação realmente cresceu muito nos últimos anos, principalmente entendendo que as suplementações têm falsamente uma ideia de baixo risco, de não ter efeitos colaterais, mas a gente vê que os riscos têm crescido com o passar dos anos. Por exemplo, a hipersuplementação de vitamina D, que pode levar, por exemplo, a uma recaptação óssea e não uma absorção óssea. Pode haver alguma recaptação de cálcio no rim excessiva, com formação de cálculos renais. Pode ter interação com outros medicamentos, principalmente a biotina.
pode levar, por exemplo, a questões hepáticas, falência do fígado ou mesmo reações hepáticas exacerbadas. Aumenta o custo para o paciente no dia a dia, sem isso necessariamente ter uma melhora da sua performance ou dos seus sintomas. E faz com que o paciente, esse é um ponto importante, sinta-se protegido sem estar efetivamente protegido a sua saúde. Então, ao invés de a gente pensar primeiro em suplementar, muitas vezes a gente precisa ajustar a rotina da alimentação, do sono, da atividade física, da exposição à luz solar, do manejo do estresse e na mudança também da qualidade do alimento do paciente, que isso sim vai fazer uma diferença absurda na sua vida e no seu na sua sintomatologia digestiva. Como que a gente avalia se o suplemento faz sentido para o paciente? Existe realmente uma deficiência? Tem um benefício comprovado para esse paciente especificamente? Essa dose que ele está tomando é uma dose adequada ou é uma dose excessiva? Essa dose ela precisa ser ajustada ou não para a sua alimentação? Será que eu não estou conseguindo ter essa dose que ele está tomando na alimentação? Será que o seu diagnóstico digestivo está adequado, fazendo com que essa suplementação seja bem absorvida? Tem alguma expectativa que o paciente traz em relação àquela suplementação que não é real? Tem aquele benefício que ele acha que vai ter, mas aquilo não é real? Isso precisa ser desmistificado. E como que a gente orienta o paciente nesse contexto que é tão cheio de marketing, né? Basicamente, a gente tem que entender que o suplemento ele é um aliado, ele muitas vezes não é exatamente o tratamento. A gente precisa entender quando faz sentido ou não usar, quando o paciente precisa ou não usar. A gente precisa revisar especificamente cada rótulo de cada suplemento, porque o número de marcas, de fabricantes é enorme e as composições elas variam absurdamente. E principalmente reforçar que tomar suplementação, tomar cápsulas, tomar comprimidos não substitui uma rotina adequada, não substitui um sono adequado, não substitui uma atividade física mínima, não substitui uma alimentação adequada. Em resumo, a suplementação hoje ela é uma carta que precisa estar na nossa mesa. A gente precisa escolher a carta melhor para o paciente, precisa tirar cartas desse baralho que não importam, que não fazem sentido, e a gente precisa também, enquanto médico, junto com o nutricionista, montar um plano de ação para aquele paciente, entendendo que antes de suplementar, a não ser em casos assim muito extremos, a gente consegue, mexendo no dia a dia, mexendo na dieta, muitas vezes suplementar da forma mais natural, que é com a alimentação. Então, se você é médico, quer aprofundar um pouquinho mais os seus conhecimentos a respeito da gastroenterologia funcional, da nossa abordagem médica em cima dos sintomas digestivos, fazendo um diagnóstico mais acurado, mais preciso da digestibilidade do paciente, me siga, curta, compartilhe esse vídeo, espalhe para outro colega que tem interesse nesse assunto tão interessante.